pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardem que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. O segundo tipo de ignorância, de cegueira espiritual, tem a ver com as riquezas da graça de Deus. O inimigo quer nos impedir de conhecermos os recursos que Deus deixou para nós gratuitamente, para que tivéssemos uma vida plena. E a Bíblia nos fala desses recursos da graça de Deus. E ela vai falar dos dons do Espírito, ela vai falar do fruto do Espírito, ela vai falar da paz que excede todo entendimento, ela vai falar da armadura de Deus. São tantos os recursos da graça, que muitas vezes não acessamos porque nos falta conhecimento. Quando Paulo está ali em Corinto, sendo perseguido, ele pode acessar um recurso da graça. Um dia Deus lhe dá uma visão, e nessa visão o Senhor fala para ele: Paulo, continua pregando, não tenha medo, ainda existem muitos nessa cidade que são meus, continua pregando, eu sou contigo. E aquele recurso da graça derramado sobre a vida do apóstolo o faz pregar, e muitos se convertem, e ele fica 1 ano e 6 meses naquela cidade, porque ele tinha a convicção de que o Senhor o estava protegendo. Sabe, os recursos da graça estão à nossa disposição. Esses tempos eu passei por uma luta, quando eu estava doente com Covid, um dia sentindo falta de ar. Todo mundo estava dormindo em casa. Eu peguei o cobertor, pus nas costas e fui até a cozinha, e eu já não sabia o que fazer, e então comecei a orar. Falei: Deus, eu preciso de algo do teu trono de graça, eu preciso da tua visitação. A minha mente já preocupada, você começa a pensar demais, ansioso, e de repente eu comecei a orar e repreender aquilo, e a clamar pela presença de Deus, e clamar, e de repente eu senti, parece que algo foi tirado das minhas costas, e uma paz que eu não sei explicar chegou na cozinha. Eu lembro que eu senti uma tranquilidade tão grande, que eu voltei para o sofá e dormi tranquilamente aquela noite, porque os recursos da graça estão à nossa disposição. Existe paz que excede entendimento, existem recursos espirituais, e o inimigo não quer que os conheçamos. Hoje, em nome de Jesus, você vai acessar sim o que Deus tem para você, em nome de Jesus. Não se prive disso. Existem riquezas na presença de Deus. Eu gosto da história de um rapaz que economizou dinheiro para fazer um cruzeiro. E aí ele gastou todo o dinheiro na passagem, e não tinha dinheiro para pagar as refeições. E então ele levou um monte de sanduíche de mortadela, assim, de salame. E quando todo mundo descia para jantar, para comer, ele ia para o quarto e fazia as suas refeições. E um dia, já estava no final da viagem, ele não aguentava mais comer pão com mortadela, pão com salame, não aguentava mais comer lanchinho. Ele foi até a cozinha e foi falar com o cozinheiro: olha, por favor, me ajuda, eu não aguento mais. Aí o cozinheiro falou: mas por quê? Eu estou comendo lanche aqui todo dia no quarto. Ele falou: mas você não sabia? Todas as refeições estão inclusas no pacote. Tem muito crente sofrendo, porque está se privando das riquezas da graça de Deus. Quando você aceitou Jesus, veio incluso no pacote os dons do Espírito, o fruto do Espírito, a paz de Deus, a armadura de Deus. Não se prive das riquezas que o Espírito tem reservado para você, em nome de Jesus. Terceiro tipo de ignorância ou de cegueira espiritual, a Bíblia vai falar das profundezas de Deus. E no versículo 10 do capítulo 2 ele diz: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas
de Deus. Muitos de nós não podemos ter intimidade com o Senhor a ponto de conhecer o que a Bíblia chama de profundezas de Deus. O que a Bíblia está dizendo aqui é que nós por nós mesmos jamais conseguiríamos acessar a Deus ou conhecê-lo mais profundamente. Essa é uma ação do Espírito. Mas quando procuramos Deus dessa maneira, quando nos voltamos para o Senhor deste jeito, quando procuramos uma intimidade mais profunda, Deus revela as suas profundezas. Ele revela a sua intimidade para nós. É como se a cortina fosse tirada e a glória de Deus chegasse até nós. E sabe, eu vejo muitas pessoas que, por causa da cegueira ou da ignorância espiritual, falta de conhecimento das coisas de Deus, se contentam. Eu já conheci, eu já sei algumas coisas, eu já tive algumas experiências. Eu quero dizer para você, Deus tem mais. Deus tem coisas ainda mais incríveis. No livro de Coríntios, o apóstolo Paulo vai falar no final do livro, de segunda carta, das experiências que ele teve com Deus, quando visita o terceiro céu. Ele fala, olha, eu fui arrebatado em espírito ao paraíso, e lá ouvi coisas inefáveis, que não dá nem para descrever com palavra. A beleza daquilo é uma beleza indescritível. É isso que ele está dizendo. E sabe, eu creio que Deus quer levar a igreja a este lugar das profundezas do Espírito, a este lugar das águas mais profundas. Deus quer nos tirar à margem e nos levar além. Ele tem coisas novas para mostrar, mas isso só acontece quando nós pedimos, Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu quero, Pai, eu quero experiências novas. Eu quero ver a tua glória. Assim como Apolo, que vai trabalhar em Corinto, a Bíblia fala que ele conhecia as Escrituras, era eloquente, mas ele só conhecia o batismo de João. E aí quando está em Éfeso, encontra Priscila e Áquila, que estavam plantando uma igreja lá, e aqueles dois o discipulam. E ele então tem experiências mais profundas com Deus e é enviado para Corinto, agora para pregar a palavra. Sabe, eu creio que Deus quer levantar novos Apolos, pessoas que têm experiências com Ele profundas. Eu lembro de uma conversa que tive com meu pai um dia. Nós chegamos em casa e ele pediu para todo mundo subir, ficou só comigo no carro. Eu era adolescente. E ele falou, filho, existem coisas mais profundas de Deus que você não conhece. E ele me deu um livro de presente, um livrinho antigo, contava as histórias dos avivalistas, chamava Vidas Poderosas. E ele me incentivou a buscar a Deus de uma forma mais intensa. E hoje eu posso passar aqui à noite contando para você histórias de lugares que Deus me levou enquanto eu estava orando, de experiências que eu tive na presença do Senhor. Eu lembro de reuniões de oração onde o Senhor me visitou e eu chorava, porque não dá para explicar a grandeza de Deus. Lembro de situações onde tomou minha boca e eu comecei a descrever vidas de pessoas. Situações onde eu orei e Deus me mandou orar e eu senti claramente, específico por alguém, por uma situação, por cura, e exatamente aquilo que eu orei aconteceu. Sabe, Deus quer nos levar a águas mais profundas. Busque conhecer mais a Deus, busque uma intimidade maior, busque o Senhor em oração. Esse é o terceiro tipo de ignorância, as profundezas de Deus. Não viva uma vida superficial. Deus tem mais para você. Quarto tipo de ignorância tem a ver com a mente de Jesus. O versículo 16 diz: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Mas o que ele está falando aqui? Muitos de nós somos privados de conhecer de fato a vontade de Deus.
A Bíblia diz que quando o Espírito de Deus age em nós, o querer de Deus também se manifesta em nossas vidas. É por isso que talvez quando você se converteu, algumas coisas que você fazia, quando você foi fazer de novo, deu um embrulho, um negócio ruim. Eu não sei se você já sentiu assim, mas eu lembro certinho, na minha caminhada, quando eu fui fazer determinadas coisas que antes eram normais e o Espírito me incomodou. Ei, o que você está fazendo? A mente de Cristo sendo revelada a nós. Mas eu creio que além desse incômodo que tem a ver com o certo, errado, com o pecado, existe algo que vai além, que tem a ver com a vontade de Deus. Eu creio que quando buscamos conhecer mais do Senhor, desejamos, procuramos o Senhor na palavra, procuramos o Senhor em oração, Deus tira a cegueira dos nossos olhos para que possamos entender a vontade de Deus, a mente de Cristo. Ela se manifesta, ela é revelada a nós. E é muito interessante porque em Corinto existiam algumas divindades, alguns templos famosos. O templo de Afrodite, a deusa do amor, tinha umas prostitutas cultuais ali. Tinha o templo de Esculápio, que era o deus da medicina. Tinha um monte de serpente, as pessoas iam lá para tocar serpentes. Mas tinha um templo também muito acessado pelos gregos, pelos gentios, que era o templo de Apolo. Por quê? Esse era o lugar da profecia, dos oráculos, da revelação. O templo de Apolo tinha uma inscrição na porta, dizendo: conhece-te a ti mesmo. E ficava ali dentro do templo a chamada pitonisa, que era a mulher que trazia os oráculos, as revelações, uma espécie de profetisa dos tempos antigos. E o que o apóstolo Paulo está pregando àquele povo, àquela comunidade de gregos e judeus, ele está dizendo assim: olha, nós não precisamos ir mais nestes lugares, porque quando o Espírito de Deus entrou em nós, nós temos acesso à mente de Cristo, à vontade de Deus, à revelação do alto. Querido, em nome de Jesus, as escamas vão cair dos seus olhos, o que estava encoberto vai ser revelado. Porque a ignorância espiritual, a batalha da mente que nos faz acreditar que não é possível acessar a vontade de Deus, ela vai cair por terra. Ele fala, Ele se mostra, Ele se revela, Ele efetua o querer em nós. Sim, Ele é Deus. E talvez existam respostas que você tem procurado nos lugares errados, nas portas erradas. Talvez você tenha procurado conselho de amigos, talvez você tenha procurado guias espirituais, talvez você tenha procurado outras artimanhas para entender o plano ou o projeto de Deus, mas eu quero lhe dizer, se o Espírito governar a sua vida, se tão somente Ele tomar o lugar devido, a porta da comunicação com Deus vai ser aberta. E a vontade de Deus, ela pode ser acessada sim, por mim e por você. Começo desse ano, eu e a minha esposa, a gente teve uma situação. Ela queria fazer uma coisa e eu outra. Quem é casado, muitas vezes passa por isso. Pessoas diferentes, com vontades diferentes. Tinha surgido uma oportunidade, e ela queria acompanhar algumas alunas que estavam indo para Berlim. E a gente ali, e ela veio falar comigo, eu falei: olha, não sei, mas Deus sabe o que nós precisamos fazer. Foi tão especial que nós consagramos um tempo de oração. Eu falei: você vai orar e eu vou orar, e Deus vai nos mostrar. Se Ele falar que é para você ir, eu vou cuidar das crianças, vai dar um jeito aqui, você vai tranquilo. Mas se Ele falar que não, a gente não vai. E foi tão especial que passou um tempo combinado, ela veio com um livrinho devocional, com a Bíblia. Eu falei: e aí, o que Deus falou com você? E é tão especial ver que o Espírito, Ele governa as coisas, as mesmas palavras, os mesmos sentimentos. E sabe, a minha esposa abriu mão daquela viagem. Foi difícil, foi uma decisão que era algo que ela queria, mas por entender que
Deus tinha mandado fazer assim. E de fato, depois nós, nesse período, fizemos uma viagem juntos, onde o Senhor nos visitou. Fui lá para o Descende pregar, e Deus visitou a minha esposa. E depois a minha mãe viajou, eu tive que ficar aqui cuidando da igreja, no tempo que meu pai teve que se ausentar, e a gente falou, imagina se eu tivesse ido. A gente não sabia o que ia acontecer amanhã, mas Deus sabe. Eu quero dizer, você não precisa brigar mais em casa com a tua esposa. Não precisa ser uma guerra, um cabo de guerra constante. Basta estabelecer o senhorio de Cristo, se a mente de Cristo for acessada por vocês. Tantos conflitos se resolvem, porque Deus conhece. A ignorância que precisa ser tirada, a cegueira espiritual, que nos faz crer que não temos acesso à vontade de Deus. Temos sim. Ele vai se revelar a você. Basta buscar, clamar, crer. A última lição, que tipo de cegueira espiritual, eu vou terminar com ela, tem a ver com um alimento sólido. E aí ele termina essa sessão no capítulo 3, dizendo: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. O último tipo de ignorância espiritual tem a ver com o alimento sólido. Muitos de nós nos contentamos com o leitinho. A gente conhece a Jesus, tem as primeiras experiências e vive o beabá da fé. Mas sabe, eu creio que o Espírito quer nos dar alimento sólido. Ele quer compartilhar conosco verdades que vão nos fazer crescer. Mas muitos de nós, cegos espiritualmente, não podemos acessar o algo mais, conhecimento mais aprofundado, a vida de oração constante, o conhecimento da palavra. Continuamos lutando com os mesmos pecados, os mesmos problemas. Parece que a gente vive como criança eternamente. Sabe, em nome de Jesus, eu quero dizer, Deus tem ministérios para a sua vida. Ele quer te fazer um líder no meio da sua casa. Ele quer te usar para discipular pessoas. Ele quer te levar à maturidade espiritual. Eu lembro de um grupo que eu participava e que a gente fazia prestação de contas. Era um grupo de meninos. E um determinado tempo eu comecei a ficar incomodado. Tinham passado alguns anos que a gente caminhava junto. Mas parece que se eu pegasse uma fita e rebobinasse, as crises eram sempre as mesmas. Não havia crescimento, não havia mudança. Os pecados eram os mesmos, os conflitos eram os mesmos. Em nome de Jesus, para de confessar os mesmos pecados. Deus quer que você resolva as situações na sua vida. Para de ficar no leitinho. Deus tem alimento sólido para você. Para de viver inconstantemente. Para de depender dos outros espiritualmente. Para. Deus tem algo novo para a sua vida. Ele quer te ensinar a produzir seu próprio alimento. Ele quer te ensinar a interpretar a palavra. Ele quer te levar a este lugar de maturidade, onde você não vive levado pelo vento, não vive caindo e levantando o tempo todo. Não, Deus quer nos levar a este lugar constante. Mas sabe, para isso, algumas cegueiras espirituais têm que cair. E hoje Deus quer revelar para mim e para você a nossa condição. Ele tem coisas maiores. Ele tem alimento mais profundo. Essa semana eu vi um devocional e achei tão interessante. Ele falava dos búfalos. Os bois, quando vem a tempestade, o gado, eles saem correndo. Mas o búfalo, ele corre na direção da tempestade. E eu creio que nós precisamos aprender com esses animais a enfrentar os problemas, a ir de encontro às crises, a ir de encontro aos pecados
e dizer: Deus, chega, eu não quero ser criança, eu quero tratar e eu quero crescer, eu quero ir na direção do alimento sólido. Por isso, em nome de Jesus, hoje, que a verdade de Deus que liberta possa alcançar a minha e a sua vida, em nome de Jesus. Talvez você esteja sofrendo. A falta de conhecimento nos faz sofrer. Quantas vezes, por não saber o caminho para os lugares, eu me senti perdido. E talvez você esteja se sentindo assim. Hoje eu queria te desafiar, em nome de Jesus, a começar uma busca mais intensa pelo conhecimento de Cristo, a buscar conhecer a mente de Cristo, as profundezas de Deus, a buscar conhecer o alimento sólido que Deus tem preparado para mim e para você. Por isso, se hoje você está dizendo: Deus, eu quero. Se existe algum véu que me impede de ver a tua grandeza, se existe algum ponto cego no meu entendimento, Pai, agora em nome de Jesus, que a verdade do Senhor chegue e que eu possa aprender, conhecer a tua sabedoria e crescer no Senhor.